Que o Senhor nos abençoe. Ainda no capítulo 15, nos versos 15 a seguir do livro de Atos, e com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Pai, mais uma vez, ao nos aproximarmos de Ti através da Tua palavra, pedimos a Tua bênção. Não queremos nada que seja fora da Tua palavra. No nome de Jesus te pedimos, amém. Assentai-vos, irmãos. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta mais para um assunto mais de escritório, mas vou respondê-la. Se o marido arruma uma amante e deixa a esposa, depois ele deixa a amante e volta para a esposa, e a esposa o perdoa, mas a amante não pede perdão à esposa, mas a esposa perdoa em seu coração. Então está tudo certo ou falta alguma coisa? E a pessoa agradece. Olha, eu particularmente acho que depois de uma história desse tamanho, de um homem que abandonou a esposa, saiu com uma outra, larga a outra e volta para a esposa, só o fato dele voltar, se ele volta arrependido e vem e pede perdão, eu acho que o assunto está encerrado. E se encerra assuntos desta natureza assim, não pode ser de outra maneira. Diz aí, a amante deve vir pedir perdão? Eu não acho que... Eu acho que esta irmã não deveria nem querer, deveria perdoar o seu coração e não deveria nem querer tocar em assunto com esta outra pessoa. Eu acho que determinados fatos são assim. Há pessoas que você tem alguma dificuldade ou entra em alguma dificuldade com ela, e você não pode guardar aquilo no seu coração. Você precisa estar pronto para perdoar. Mas o fato de você perdoar não quer dizer que você tem que continuar um relacionamento. Continuar relacionando, porque é como dizem por aí, tem pessoas que você parece que seu anjo da guarda não combina com o dela, seu espírito não bate. Então, para que você vai tentar uma reaproximação, uma amizade, quando aquilo só vai te fazer mal? Não deseje mal, não queira nada de mal para aquela pessoa, mas viva a sua vida. E se em algum momento você tiver a oportunidade, faça o que Jesus falou. Se ela depender de você para qualquer coisa, esteja pronto para estender a mão.
Mas isso não quer dizer que você tem que estar na casa dela, conversando com ela, sorrindo para ela, para dizer que está tudo bem. Só o fato de você não ter nada em seu coração já diz tudo. Então, se fosse eu, não gostaria nem que aquela pessoa viesse, porque assuntos desta natureza, se não for assim, nunca se resolve. Eu tenho recebido casais no escritório com problemas. Eu digo, se você tiver coragem de cavar um buraco e enterrar este problema seu, colocar uma pedra em cima e nunca mais tocar nesse assunto, o assunto vai ser resolvido. Mas vem aqui, conversa o assunto, e conversa e pede perdão e acerta tudo. Quando chega em casa, a primeira coisinha, eu estou esquecido não daquilo que você fez comigo. Você nunca perdoou. Isso é um ato de hipocrisia. E a verdade é assim, quando se trata um assunto e se perdoa aquele assunto, se enterra aquilo, se você for lá desenterrar para ver a carniça, você é que vai sentir o fedor. Então, aquela pessoa que praticou aquilo, que já se arrependeu e até que já se confessou aquilo, e você volta a buscar aquele assunto, aquele pecado não é mais daquela pessoa, mas é teu. Deus não vai cobrar mais daquela pessoa, porque ela já acertou, já arrependeu, já pediu perdão, e você continua segurando aquilo. Então, aquilo agora, dali para frente, é seu. E se não for assim, assuntos em casa não se resolvem. Pode vir, eu tenho visto isto muito. Pessoas que vêm no escritório, você aconselha, você fala, você explica, você mostra. Sai daqui, chega em casa, põe tudo a perder. Aí depois quer o pastor de novo naquilo. Para quê? Não escuta. Não vai resolver mesmo. Então, se eu fosse esta irmã, eu não tocaria nisso mais, nunca mais lance no rosto do seu marido que ele fez isso. E se esse marido é homem, ele aproveite a oportunidade e nunca mais faça uma coisa daquela. Mantenha-se em sua posição. Amém? Amém? Também nós teremos, após o culto, um batismo. Patrícia Gaudêncio Batista. Quem é a irmã Patrícia, por favor? Onde está? Aonde está aqui? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Ela vai ser batizada após o culto. Nosso assunto, já por alguns, acho que não é nem alguns cultos, alguns meses ou mais de um mês, está preso aqui no capítulo 15. Eu estou falando sobre judeus e gentios. A conclusão mais clara deste assunto é assim: começa quando você toma a Bíblia para fazer distinção entre judeus e gentios. Você só consegue fazê-lo depois que cria-se uma nação descendente de Abraão. Você vai pegar no princípio, depois do dilúvio, ficam 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Há uma maldição colocada sobre o neto de Noé, que se chama Canaã, que ele seria servo dos seus irmãos. Seria servo de seus irmãos. Então você vai entender que o dia que Deus tomar um dos outros irmãos, que é da linhagem de Sem, que vai ser o Abrão, e chamá-lo, e dizer, vai para uma terra que eu hei de te mostrar, Deus não mostrou as terras de Jafé, mostrou as terras de Cã, as terras de Canaã, para que Canaã fosse submissa aos descendentes de Sem, que eram os descendentes de Abraão, ficassem sujeitos, e é esta a razão que eles deveriam ir para lá, porque quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre aquilo que fala.
Amém? Olha, esta é uma coisa mais que você mais pode prestar atenção. Deus não aceita, se você quiser ofender a Deus, é duvidar de sua palavra. Porque Ele não é homem para que minta. E esta é a definição: se o homem não cuida da sua palavra, ele não faz caso de sua pessoa. Se Deus não guardar a sua palavra, ele não é Deus. Esta é a razão. Então ele disse que os descendentes de Canaã seriam servos de seus irmãos. Então agora você vai ver que os descendentes de seu irmão Sem vão ter que se tornar senhores deles. E esta é a razão porque Abraão vai para a terra de Canaã. Abraão não é judeu. Abraão é pai da nação dos judeus. Abraão é de Ur, dos caldeus. Deus faz menção disto para o próprio Abraão, no capítulo 17, eu te tirei de Ur dos caldeus. E judeu é todo, gentil é todo aquele que não é judeu. Ele é o princípio, ele é o pai. Mas de Abraão sai duas linhagens distintas. Se você quiser tomar isso, é assim, duas linhagens distintas. Os que são filhos de Abraão segundo a carne, e estes filhos segundo a carne ainda se dividem em dois grupos. E a gente tem a mania de pegar Ismael e dizer: esse aqui é o segundo a carne, esse aqui é o segundo o espírito. E não é, todos, ambos, tanto o Ismael como o Isaac, são filhos segundo a carne. Eles vieram da carne e do sangue de Abraão. São produtos de Abraão segundo a carne. Mas Deus, ao chamar Abraão, no capítulo 15, mostrou para Abraão as estrelas dos céus. E diz: assim será a tua descendência. Veja só: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Paulo vai falar de um povo gentio, que entre todas as famílias da terra são tiradas para tomar o nome, para que o nome do Senhor fosse invocado sobre eles, então você tem ali a verdadeira família de Abraão, que são aqueles que não foram gerados pela carne, eles são gerados pelo Espírito. E Paulo, na carta aos Gálatas, eu quero ler essa escritura para deixar isso bem fundamentado. Na carta aos Gálatas 3, no verso 7 ao verso 9, eu às vezes leio até o 8, mas eu vou ler até o 9. Verso 6 diz: e o caso de Abraão que creu em Deus, é o caso de Abraão que creu em Deus. Isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte, verso 9, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A palavra bendito quer dizer abençoado. Você é abençoado com o crente Abraão? Você é filho deste Abraão pela fé? E o filho de Abraão pela fé carrega estas bênçãos. Carregam estas bênçãos. Esta é a grande verdade. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Não é simplesmente o segundo a carne. Agora, quando você pega esta nação, que Deus mostrou para Abraão, e ele disse: não sei como é que vai ser, Deus disse: eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que caiu um profundo sono em Abraão. E Deus mostrou para ele a escuridão
dos 400 anos da escravatura do Egito, a saída do Egito, a provisão, o livramento de Deus para aquele povo, a guarda, a proteção, até que eles fossem estabelecidos na terra, e a proteção de Deus depois que eles estavam estabelecidos na terra. As dispersões, quando eles se tornaram rebeldes. As maldições, o preço que aquela nação pagou. Inclusive, pelo fato da providência de Deus não ser anulada. Eles teriam que rejeitar a Cristo, o Messias, para que a bênção pudesse vir para nós. Este é um caso claro, profético, é que as pessoas não leem a Bíblia como profecia e leem como histórias. Então, eles não podiam ver que o José era esta figura, que o José era o que haveria de ser rejeitado pelos seus irmãos para se tornar a bênção para todas as nações. E para proteger a vida dos próprios irmãos, mais tarde. Mas que o compromisso de José nunca foi com aqueles irmãos. Os irmãos, muito pelo contrário, temeram uma represália e temeram ser mortos depois da morte de Jacó. E José disse, não, isto é providência divina, para salvar a muitos. Amém? Então você para pensar nisto, é assim, quando você olha no livro do profeta Zacarias, que ele, o profeta da mão ferida, for interrogado, que feridas são estas nas tuas mãos? E ele lhes dirá abertamente, são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Eles lamentarão e chorarão por causa daquele ato, mas haverá um consolo. Isto aconteceu para bem de quem? Então eu paro aqui e digo, olha, Deus preservou-os, um remanescente para que pudessem ser livres das mãos de todos os ditadores do mundo, para que voltassem a Jerusalém, para que ali habitasse. Deus tem entre aqueles 7 milhões de judeus que hoje habitam lá em Jerusalém, no estado de Israel, entre todos aqueles povos, Deus tem 144 mil apenas, vou dizer bem claro, que prestam, que são escolhidos, que têm um propósito. O resto vai servir de bucha de canhão. Deixa eu falar bem claro, português bem claro para você entender. E por que Deus promete preservar 144 mil desses judeus que estão de volta lá? Só por uma finalidade. Então, ao ler as Escrituras com revelação divina, você entende que o casamento de Cristo não é com judeus. O amor de Cristo não é com os judeus, o amor de Cristo é com sua noiva. Não é para os judeus que ele construiu uma cidade de ouro puro. E a verdade do assunto, assim, ó, bem claro, não foi pelos judeus que ele morreu. A verdade clara é assim, ó, ele morreu por aqueles que antes da fundação do mundo ele havia elegido nele. Apocalipse 13:8 disse que, e o próprio Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, também disse que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O nome dos escolhidos colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, na verdade, o plano da redenção, a morte de Cristo, o sacrifício e a intercessão nunca foi para os judeus. E a única razão de Deus guardar os judeus, se você olhar nas Escrituras, é que eles serão, prestem atenção, que você olha no José e nos seus irmãos, eles serão servos da noiva. Eles estarão ali para nos servir. A única razão de Deus preservar os judeus é esta.
E eu quero dizer a você que a decisão da salvação, da eleição, da escolha não foi sua, é propósito divino. Não há nenhum mérito humano nisto, isto é simplesmente a bondade de Deus que decretou: vou salvar, vou eleger, vou tomar para mim aquela pessoa. E acabou o assunto. Então, a gente não adianta pensar que é o bambambam, que é o mais alto, que é o mais inteligente, que é o mais santo, que é o melhor. Nós não somos, somos escolhidos. Amém? Louvado seja Deus. Então, o tempo todo você sabe que não é o que você fez. O que você fizer de bom não te dá direito à salvação. Nós somos salvos pela graça. E a graça é o favor que não merecemos. Estando você no lixo, caído, na prostituição. Na parábola do filho pródigo, assentados na beira de um chiqueiro, desejando comer o que o mundo come. Porque deseja mesmo, deseja adultério, deseja festa, deseja bebida, deseja tudo que não presta. Lá, sentado lá. Mas alguma coisa te move e diz: mas há um Deus. É algo que vem no seu coração e você reconhece que não é você. E quando você diz: eu pelo menos agora vou ser salvo, ele disse: não, eu não vou ter você como servo, como jornaleiro, não. Servo e jornaleiro eu já tenho. Viu? Eu já tenho quem é que vai te servir. Eu quero você como meu filho. Ele te lava, ele te veste e ele põe o anel no seu dedo, ou seja, ele te faz participantes da natureza divina. E vou mais uma coisa: os que são benditos com o patriarca Abraão, que são abençoados com Abraão, olha bem aqui para você ver. Eu quero ler essa escritura, Gênesis capítulo 14. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. É óbvio que nós amamos os judeus, porque eles vão ser nossos servos. Você sabe que a Bíblia ensinou o Senhor a tratar bem o servo. Ensinou ou não ensinou? Então trate bem, ore pela paz de Jerusalém, ore por aqueles que vão trabalhar para você. Deixa Deus protegê-los, ore por eles. Louvado seja Deus. Mas saiba disto, eles vão ficar naquele ponto intrigando o mundo. E eles são o estupim para a terceira guerra mundial, para cumprir as escrituras. Zacarias diz que todas as nações se voltarão contra eles. E eu já disse que o resto não vai passar de bucha de canhão. Vai ficar um remanescente na profecia de Isaías, no capítulo 66. De uma nação que nasce num só dia. Num só dia. Os 144 mil são chamados, mas para um propósito. Isto é o que é de mais interessante. Deixa eu ler agora para você entender que quando nós olhamos aqui, nós encontramos um Abraão que não era por decisão dele. Você vai encontrar que Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. E não era adorador de Deus, de um único Deus. Ele estava como qualquer outras nações. Mas tem uma coisa: aos 75 anos, não foi quando ele nasceu e Deus falou: vou pegar esse menininho aqui e ele nunca fez nenhuma coisa errada e vou ensinar ele a fazer o certo. Deus deixou ele errar, como deixou a mim e a você fazer muitas coisas erradas. Mas um momento ele chamou Abraão e um momento ele chamou você também. Não pensa que um eleito é aquele que vai se jactanciar de alguma coisa, de ter vivido que os seus atos: eu sou bonzinho, sou honesto, sou dizimista, oro muito, não sei o quê. Isso não vale nada. Isso não põe ninguém no céu. Só há uma coisa que colocará você lá no palácio. Eu gosto disto, você pode pegar as escrituras, leia, tenha coragem de enfrentar a Bíblia. A nenhum judeu Deus prometeu que ele se assentaria no trono com ele.
A nenhum judeu Deus prometeu uma terra, uma cidade de ouro. A nenhum judeu Deus prometeu o domínio, o reinado da terra. Mas prometeu aos gentios que levaram o seu nome. Como é que eu vou prometer para uma mulher que não tem meu nome uma parte no que eu tenho? Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Essa é a grande verdade. Então veja como é o comportamento. Um Abraão, no capítulo 11, começa a história, o relato que de Terá veio um filho chamado Abrão. Chamado Abrão, era exaltado, pai exaltado. Deus disse, não é isto que eu quero você um Abraão, não um Abrão. Eu quero você pai das nações, eu quero que você seja uma bênção. Você quer ser uma bênção? E é assim esta verdade, benditos os que vão entender quem é você, que no caminho da história da sua vida te favorece. Daqueles que não se tornam seus opositores. E eu entendo que isso é o Deus do céu. Este é o Deus dos céus que no caminho da nossa vida coloca pessoas para nos ajudar. Amém? E tem uma coisa, e coloca pessoas para fazer oposição a você. Sabe por que ele coloca pessoas para fazer oposição para você? Para treinar a sua fé. Sabe, você nunca poderia ser nada se você não fosse treinado. Irmão Luciano mexe com galinha. Ele sabe que as galinhas de granja, se chegar parar um caminhão lá e der uma buzinada bem forte, as galinhas morrem do coração. Olha lá a galinha de granja, está lá o tempo todo lá, só assim, ó, nasceu desde o dia que nasceu, lá no coxo, dia e noite, com a luz acesa. Comendo. Nunca fizeram um exercício. Se ela pular da altura dessa parede aqui para baixo, ela quebra as pernas. Porque não tem nenhuma resistência. Bate lá e quebra as pernas. É frouxo, é fraco. E nós entendemos que os que são da fé de Abraão, eles são cercados de dificuldades, de desafios, para você aprender a exercitar o músculo da fé. Sabe, para você entender que não há ferrolhos, não há portas, não há problemas, não há demônios, não há nada que fiquem diante de você. Aleluia! Glórias ao Senhor! Não é um monte de gente frouxa, de florzinha de estufa que quer que Deus seja assim, um Deus protecionista. Deus diz assim, não, eu vou deixar você experimentar. Você pode, meu filho. Então você pega a história de Abraão, um velho de 75 anos que sai de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ia mostrar. Vai ao Egito e peregrina por lá e sobe do Egito e vem. E daqui um pouquinho se separa do seu sobrinho Ló. É aquele que não é dependente, sabe? Que vive encostado. E aí, o que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida se fulano não estiver comigo? O importante com você é Deus. Não é governo. Sabe que é uma coisa assim, ó? Nem é pai, nem é mãe, nem é irmão, nem é ninguém. Nós precisamos de Deus. É muito bom o papai e a mamãe, mas você não vive nas costas do papai e da mamãe a vida toda. O que você acha? Você cria filhos para ficar na barra da saia da mãe o tempo todo? Na barra da sua calça o tempo todo? Daqui um pouquinho ele chega a uma idade e ele vai levantar o pescoço e diz, eu vou cuidar da minha vida. E deixa ele trabalhar, e ele vai errar, ele vai esfolar. E quando você que tiver filho aqui ou filha, e vê um filho casado, e ficar sabendo da notícia que o seu filho mais a sua nora deram uma arranhadinha por lá, não vai correr galinha choca, ou galo choco para correr lá e dizer, que foi meu bonitinho, minha belezinha?
Deixa eles se acertarem. Eles vão se acertarem. Eu estou feliz aí, minha sogra está aí, ela está comigo aí, eu até falei isso lá em Campina Grande. Olha, tem 24 anos que eu casei com a Janete, a única coisa que ela fez até hoje foi rir para mim. E se ela falar que eu sou feio, o negócio fica ruim, viu? Mas não dá palpite, nunca veio falar para a Janete o César é assim ou o César é assado, e nunca perguntei também. E sabe, eu só sei abraçar ela e brincar com ela. E é assim, você não se meta em assunto dos seus filhos que se casaram. Deixa eles lá. Se em algum momento você precisar de dar um conselho, sabe? Vier a sentar legitimamente, oficialmente, é outra coisa. Mas a ingerência de pais em casamentos na vida dos filhos traz muita desgraça. Deus chamou Abraão, disse, olha, vá lá. E ele saiu, foi lá, errou, foi no Egito, pegou uma mulher lá, a Sara pediu, trouxe, daqui um pouco vai dar problema, mas Deus deixou. Deixa esse camarada arranhar aí. E eu tenho certeza de uma coisa, nenhum de nós vamos chegar no céu sem arranhão. Se você não errasse, você ia ser o santarrão. Dê uma olhada na história da sua vida, quantas coisas erradas você já praticou para abaixar a cabeça e entender que você não é de nada. E que você precisa da misericórdia e da orientação de Deus a cada dia. Deus não está atrás de gente exaltada. Este era o Abrão. Mas aí o Abrão tinha levado com ele um saco de osso, chamado Ló, saco de osso. Fica levando nas costas aquela carga que não é sua. Não é sua. Pronto, tá muito bem. Daqui um pouco o Abrão separou de Ló, falou, tá ficando bom, o cabo é bom. E lá, mas escuta aqui, não, você pode escolher para onde você for. E filho de Deus é destemido, sabe? Ele não está dependendo, porque os filhos de Abraão vivem pela fé. Deus tinha chamado Abraão, nunca chamou Ló. Chamou Ló. Deus chamou Ló para sair? Não. O Ló só é abençoado por causa do Abraão. Ele é um caronista, pegador de bigu. Deus nunca chamou Ló, Deus chamou Abraão. E o Abraão podia ficar no deserto árido, seco lá, e o Ló procurar as campinas verdes do Jordão, pois eu vou dizer o Deus que chamou Abraão e abençoar o Abraão nas terras áridas e deixar o Ló se tornar escravo. Mostre-me na Bíblia, se não fosse Abraão, o que seria de Ló? Aí você pega, ele vai para lá, daqui um pouco vai preso. 5 reis foram lá e tomaram Ló e sua família, e os moradores de Sodoma e levaram preso. Olha o que é fé, gente. Fé é isso. Eu gosto dessa expressão, viu, irmão Gilberto? Ela não é minha, não, ela é do profeta William Branham. É assim. O irmão Branham disse, se você não tem uma espada para cortar e fazer um buraco bem grande, talvez você tenha um canivete, que dá um arranhão, que dá um cutucão, mas aquilo é o suficiente. E o Abraão não tinha armas para enfrentar 5 reis. Ele tinha 318 servos e ele tinha facão enferrujado, pedaço de pau, sabe? O que ele tinha lá era pedra e disse, vamos lá com o que nós temos. Isto é o que você tem que ter, ser autêntico, sabe? Não fica, olha, eu tenho uma coisa que eu gosto na Bíblia, que a Bíblia nunca mostrou o que a televisão mostra. A televisão mostra He-Man, Homem-Aranha, como é que é o nome dos outros? Não sei nem como é que é. The Flash,
criaram estes super-heróis. Não, a Bíblia não mostra super-heróis. A Bíblia mostra homens como você. Você não tem que olhar a vida de nenhum destes homens como se eles fossem super-heróis. Eu gosto tanto disso que Tiago, quando foi falar sobre isso, disse: não pense que Elias era melhor do que você, não. Ele fechou os céus, abriu os céus, foi fogo cair do céu, mas era homem igual a você. E Abraão era como você. Louvado seja Deus. Tem ninguém aqui, sabe, que ou eu, comigo é assim, não tem nada. Tem gente, tem uns bobos que eu conheço. Bobo! E acha que é. Põe ele no aperto para você ver que não é nada. Nós todos dependemos de Deus. Mas o Abraão, ele saiu autenticamente com o que ele tinha. E eu gosto de Paulo, porque ele diz assim: ninguém pense de mim mais do que eu sou. Eu, pela graça de Deus, sou o que sou. A gente fica pensando que os outros é grande. O pastor é super-herói. Pastor é homem igual a você. Pastor precisa de orar, pastor precisa de vigiar, pastor precisa de se humilhar, pastor tem problema, Deus põe a cara dele no chão, Deus humilha ele. Deus deixa a gente se levantar contra ele, virar adversário dele. Do jeito que Abraão teve. E Deus quer que você aprenda isto, porque é isto que a Bíblia mostra. A Bíblia não mostra super-heróis. Você fez a gente falar de William Branham? O William Branham era um homem igualzinho a nós. Tem mais nada do que isso, não. Tem uma coisa assim: Deus chama quem quer para fazer o que Ele quer fazer. Nem todo mundo pode, como você não pode ser eu e eu não posso ser você. Mas uma coisa, nós temos que ser autênticos. E eu quero que você aprenda a ter uma coisa aqui hoje à noite: é ter fé na palavra que diz quem é você. Se a palavra disse que Deus tinha dado a terra para Abraão, era a terra. Não deixe faltar nenhum palmo. Se as promessas que existem na Bíblia é para você, então tome posse delas. Mas olha, pastor, eu não tenho uma espada, mas tenho um canivete. E eu vou lutar com o que eu tenho. E eu vou avançar. E você pode ter certeza que o Davi não tinha uma espada, mas tinha uma funda. A pedra que ele tinha derrubou o Golias. E cada servo de Deus, na sua posição, vai usar o que tem. E acontecerá a vitória, porque Deus trabalhará pelo seu povo. Essa é a verdade. Podemos dizer: bendito seja o Deus de Abraão. Agora você vê. Como é que pode um homem com 318 escravos em casa, seus servos, derrotar 5 exércitos de reis bem armados? Saindo com um pedaço de pau. Eu quero só dizer para você, como é que você pode enfrentar as circunstâncias e os desafios da sociedade do tempo presente com a mesma fé de Abraão? Estes são os filhos de Abraão pela fé. Eu gosto quando o profeta disse: vou dizer para você o que é fé. Fé é o chefe. Fé tem cabelo no peito. Em outras palavras, fé não tem medo de nada. Você está vendo gente aí com medo de assombração? Não é de assombração, não. Tem gente que tem medo da sombra dele. Eu tinha um amigo que estava me dizendo essa semana, ele mudou do interior para cá, ele morava numa esquina. E aí, quando os carros vinham, que virava o farol do carro para o lado da casa que ele morava, dava um foco de luz, ele pensava: pronto, o ladrão está vindo me pegar agora. Era só o carro virar.
né? Tem outro, é assim, tem outro que escutou o gato em cima do telhado e ia chamar a polícia. Um gato andando em cima do telhado, com medo assim, uma coisa, espera aí um pouquinho, ó, você não tem que estar assombrado com nada. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita que Deus está com você. É isso. Aleluia! Então o Abraão se dispõe aí, preste atenção. Ele se dispõe a ir para enfrentar 5 reis. Com um facão velho e com um pedaço de pau. Aí volta. E volta vitorioso. E ele tinha saído para uma terra que Deus disse que ia mostrar, e a Bíblia diz que ele estava à procura de uma cidade que não foi feita por mão de homens. Então você imagina que isto aqui nunca foi para judeu, porque eles não estão lá no Muro da Lamentação até brigando para fazer um 3º templo, feito por mãos humanas, porque Deus nunca construiu. Quando Davi propôs construir o templo, ele disse: que casa me edificarei? Porventura eu, o Senhor, não enche os céus e a terra? Qual é o lugar da minha habitação? Ainda que os judeus hoje estão buscando construir e reconstruir o 3º templo, honrado, dentro de um padrão, porque tudo isto é escrito isso, que tem que ser assim. Deus permitiu ser destruído, Deus permitiu Zorobabel reconstruir, Deus permitiu Herodes melhorar. Ok, Deus permitiu Tito destruir, porque Jesus tinha dito, não vai ficar pedra sobre pedra, e quando ele fala, acabou. Do templo não tem nada. Escutem bem. O Abraão estava à procura de uma cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Ele não estava atrás de uma cidade feita por mãos humanas. E ele vai voltando da batalha assim, ó. Não é que ele estava, sabe, porque tem muita gente que vive assim. Vou fechar o olho aqui para Deus me dar uma visão. Vou fazer uma semana de jejum, que eu quero ser arrebatado, eu quero ter uma coisa, quero ter uma vida espiritual. Não, olha, no posto do seu dever, sabe, no seu dia a dia, dentro de casa, a sua maneira simples de ser, cozinhando, trabalhando, aonde você tem que ter consciência do que você é. O Abraão não estava voltando, sabe, numa super visão, ele estava simplesmente voltando de uma vitória. E eu estou aqui hoje voltando de uma vitória. Tem alguém que está aqui porque venceu para estar aqui hoje à noite? Eu só estou aqui porque eu venci. Eu tenho certeza que o diabo trabalha para acabar com você e sua fé, mas nós estamos aqui. Vamos. Abraão vinha voltando, como você veio aqui hoje à noite, voltando de uma vitória. Aqui no capítulo 14 de Gênesis. É bom? Amém. Eu vou pegar o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Veja só, quando Paulo vai falar de Melquisedeque, eu fico bobo de ver, fico besta, bobalhado de ver, como pessoas são tão pobres de inteligência,
espiritualidade. Porque quando Paulo foi falar sobre Melquisedeque, Melquisedeque aparece aqui no capítulo 14 e depois aparece no Salmo 110. Velho Testamento, encerrou-se o assunto de Melquisedeque. Mas quando Paulo foi falar sobre Melquisedeque, capítulo 8 e 9, lá no livro de Hebreus, Paulo disse que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo sem princípio de vida e sem fim de dias. Quem não tem princípio e não tem fim é apenas um. É o eterno. Ou então a palavra eterno perdeu o sentido. Mas você vê, teólogos, rabinos dizer, sabe o que é? Eu já vi isso, aí é uma tristeza. Sabe o que é? Sem princípio de dias e sem fim de vidas, é porque não achou a genealogia dele, nem para contar o princípio, nem quando terminou. Vai plantar batata, senhor. Vai ser pobre para lá. Quando o próprio Paulo diz que Jesus ministra sobre esta ordem sacerdotal, é um sacerdócio que vem da eternidade. Na mente do eterno estava o plano da redenção de um filho que seria sacerdote eterno, intercedendo por mim e para você, para sair daqui e voltar para a eternidade. Abraão encontra com Melquisedeque, e eu gosto disso. Melquisedeque era o próprio Deus num corpo teofânico, uma teofania sacerdotal, que era a representação, porque a pobreza da religião é tão grande, os cegos são tão grandes, que você pode prestar atenção, e você vai ver que Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, faz a mesma coisa. Quando ele vai cumprir o seu ministério terreno, ele pega um cordeiro na tarde, pega o evangelho de Mateus, na tarde, e sacrifica a Páscoa, mas à noite, ele pega o pão e pega o vinho. Aonde foi que um sacerdócio ministrou pão e vinho? Quem foi? Arão, a sua prole, um sacerdote da casa de Levi? Nunca. Nenhum. E Paulo vai esmiuçando e diz assim, não, mas ele não era sacerdote, porque nenhum sacerdote se levantou da casa de Judá. E não havia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui. O Melquisedeque, a figura, a representação, a teofania, a aparição de Deus a Abraão. O que mais tarde seria Jesus Cristo, não é uma segunda pessoa desta pobreza mentirosa de Roma e de denominação. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. O eterno vestiu-se de carne para prefigurar o que ele haveria de fazer em Cristo. João, ao escrever, disse, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito o revelou. Deixa eu voltar aqui no assunto, não entro no assunto nunca. Veja só para você entender o que é ser bendito no crente Abraão. O que é ser bendito, abençoado com o crente Abraão. É assim, pastor, quer saber de uma coisa? Eu não estou vindo de uma batalha atrás de 5 reis, eu sei disso. Mas eu sei que muito mais do que 5 reis você tem vencido. Você tem vencido as forças do inferno. O diabo arregimentou tudo contra você.
Olha, vou dizer para você por que somos mais do que vencedores. Arregimentou engano denominacional, teologia, arregimentou moda, arregimentou a televisão, a internet, os seus entretenimentos, tudo isso bagunçou para todo lado, e você vem lutando e vencendo pela fé, sustentando esta mesma fé de Abraão. A menos que eu esteja falando com alguém aqui que é frouxo. Mas quando você chega aqui na fé de Abraão, presta atenção para você ver. Eu sei que você não está vindo desse mesmo tipo de problema. Mas eu queria perguntar, e eu gosto de assim, sabe? Não adianta dizer, pastor, que eu estou acabado. Acabado o quê, rapaz? Acabado o quê? A batalha está boa. O negócio está bom, mas está apertado, mas está bom, é bom porque é apertado mesmo. Como é que você vai saber que é bom? Eu falei isso à noite ontem, irmã Marli, lá em Natal, olhei para o Marcos assim, me lembrei do dia que ele bateu na porta de um bodegueiro ali e disse, e vende uma lata de leite aqui para o meu filho aqui. O cara disse, não vende fiado não. E o menino dele passando necessidade lá. Eu olhei, quantas latas de leite você pode comprar hoje, Marcos? Naquele dia não podia, Luciano. Estava pedindo fiado para os outros, sabe? Aí vou estar triste. Você sabe o que vai acontecer? Você sabe como é que vai ser nosso final? Esses problemazinhos aqui, disse Paulo, você não pode comparar com o peso de glória que em nós há de se revelar. Aí, vem chorar aqui, nhenhenhen. Ei, rapaz, levanta, vai para a luta, você vai ver que Deus está com você. Pode passar um momentinho, parece que eu orei, não deu conta, Deus resolveu. Poxa, deixa de churumingo, rapaz. O Abraão estava voltando. Olha, eu quero falar uma coisa aqui. Como é que você pensa que vai para uma batalha e não vai sofrer nenhum ferimento? Eu vou para a batalha. Então não é batalha, é piquenique. Vamos aí, botar uma bolinha, dar uma nadada, comer um churrasco, porque aí fica tudo bom. Mas o negócio é campo de batalha. Aí você acha que o Abraão não estava cansado? Não tinha lutado? Eu sei que tem pessoas aqui que vêm para o culto descansado. Sabe, abatido, sei lá, angustiado, com a alma às vezes presa, sabe? Mas como disse Paulo, abatidos, mas não derrotados. Ninguém vai chegar no céu vindo de um piquenique, não. Nós estamos aqui num campo de batalha. E o Abraão estava voltando do campo de batalha. E veja só a recepção que Melquisedeque deu para Abraão, que você vai ver que será a mesma recepção que Cristo dará para você. Mas o que me impressiona é Deus abrir a boca para falar para um humano o que ele pensa a respeito dele. É isso que eu quero. Verso 19. E abençoou, olha só, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, olha o que Melquisedeque disse para Abraão. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Sabe o que é isso aqui? Ser abençoado com o crente Abraão, disse Paulo. Sabe o que é isso aqui? Troque o nome, Gilberto. É Melquisedeque, é Deus dizendo para você, bendito seja tu, Gilberto, do Deus Altíssimo. Isso é ser abençoado como
foi o crente Abraão. E o abençoou e disse: bendito, bendito é abençoado, seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Meu amigo, se você não é, eu fico com dó de você, mas eu sou. Se Abraão era e eu sou abençoado com ele, eu sou possuidor dos céus e da terra, porque Deus me tornou possuidor de todas as suas promessas. Eu me encantei ontem lendo o Salmo 119, quando o salmista diz: e antes que a aurora saísse, me levantei a pensar nas tuas promessas. Eita, aquilo mexeu com a minha alma. Sabe, Deus tem prometido. Deus tem promessas para o crente Abraão. Deus disse que vai te abençoar. Você pode subir e descer, mas você vai terminar abençoado. Eu não quero dizer para você que a jornada vai ser só de sorrisos. Vai ter lágrimas. Mas tem uma coisa. A vitória está garantida. Deixa eu continuar com a leitura. Você vê que ele disse: bendito sejas tu, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Agora, eu vou parar aqui. Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Eu quero dizer para você que a jornada é esta. A jornada é esta. Eu não sei como, nem de que maneira, não entendo como, não cogito como, não fico preocupado, me desgastando, preocupado como é que vai ser. Eu simplesmente sei que um dia após outro dia, e após outro dia, e após outro dia, e após outro dia, trará os meus inimigos para debaixo dos meus pés. Inimigos, eu estou dizendo, as adversidades, as intempéries, aquilo que se levanta, aquilo que te oprime, aquilo que te machuca, aquilo que te faz mal, aquilo que te faz chorar. E eu nunca, tenho coragem de dizer assim: Senhor, mata meus inimigos. Não, eu falo assim para Deus: põe uma mesa perante mim e traga os meus inimigos, para que eles possam ver que o Senhor está comigo. Para quê? Que graça tem, hein? Os inimigos morrer e não ver você vitorioso. Não, primeiro, antes da destruição de Satanás, eu quero que ele me veja sentado no trono com Cristo. E eu olhar para a cara dele, mas dá vontade, Francisco, fazer assim, ó, ô bicho besta. Aleluia! Se você pegar Isaías diz que antes da destruição dele, mas esse era o varão que perturbava as nações, que fazia tremer essa praga aí. É isso aí? É isso aí que fez eu chorar? É isso aí que trouxe meus filhos a ser rebelde? É isso aí que meu marido me traiu por causa dessa praga aí, que entrou lá, vai lá, pega aquela mulher lá, vai fazer sua mulher sofrer. Aí entrou num filho e disse: vai, atormente sua mãe e seu pai. E nós não vamos ver a cara desse camarada, e ele não vai ver a gente sentado no trono, hein? Ei, tem uma escritura que o diabo acho que tem acho que tinha uma versão tão grande e
Tem uma versão, é Romanos 16, 20. E em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eita, chiquerai! É isso aí! Interessante, né? Bendito seja Deus, parece que acontece coisa na vida da gente. Não, eu queria que você fosse honesto, só os honestos daqui, os desonestos podem ficar quietos. Só os que são honestos. Me diga uma coisa, quantas vezes você ora, você pede, uma coisa vem, uma resposta de uma oração, Deus entra no seu caminho e você não tem coragem nem de agradecer a Deus. Parece que você fica assim. Acho que o Abraão voltou assim, mais ou menos assim, viu, Chico? Mais ou menos assim. Estava cansado. Encontrou com o Melquisedeque. Será que ele pensou que foi a capacidade dos facão velho, das pedras dele que acertou? Será que o Gideão pensou que foi porque ele quebrou aquelas 300 tochas lá e acendeu, é que o exército dos medianitas acabou? Correu tudo? Será que você pensa que é você que é capaz de vencer alguma coisa? Mas parece que a gente às vezes vem de um problema assim, sabe? E parece que a gente aqui é a coisa, né? Parece que o Abraão estava assim. Aí o Melquisedeque disse: "Oh, bendito és tu, do Deus Altíssimo, que te deu o céu e a terra." Aí o Abraão caiu e ele voltou e disse assim, parece que era assim, está esquecendo? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Dê glórias ao Senhor! Dê glórias ao Senhor! Não é você, é Deus! Não é o homem, é Deus! Eu acho que ainda vai ter crente que pensa: eu vou para Nova Jerusalém porque deixei de cortar cabelo. Eu vou para Nova Jerusalém porque eu deixei de fumar. Que é isso, rapaz? Mas você, que isso? Isso era o mesmo que pregar salvação por obras. Aí é salvação por obras. Não, nós pregamos salvação é por graça. É porque Ele nos elegeu. Porque não dependeu da nossa escolha. Porque antes de você escolher, Ele te escolheu. Antes de você amar, Ele te amou. Você na prostituição, Ele foi atrás de você. Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. Eu me encanto com a Bíblia. Deus fez o planeta, adornou, sabe? Enfeitou aí árvores e planícies e planaltos e coisas. Aí chamou Adão, toma aí Adão. Aí o Adão caiu. Deus falou, aquela praga. Será que Deus não sabia que mexer com gente é ruim demais? Sabia ou não? E todo mundo sabe disso hoje. Fala assim, para mexer com gente, é melhor mexer com cavalo. É melhor mexer com burro bravo. É assim que o povo fala. E Deus gosta de mexer com gente. E se for ruim, aí é que Ele gosta mesmo. Aí ele desceu. Não, vou descer não. Ô Jesus, vem cá. Segunda pessoa da Trindade. Vá lá. Vá atrás do Adão lá que ele caiu. Foi assim? Vai ser cego para lá. Ele desceu. Ele foi atrás. Ele desceu. Ele vestiu um corpo de carne para vir atrás de você. Eu vou gritar aqui, se você quiser gritar, grite também. Ele tem guerreado as minhas batalhas. O Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, é o meu Deus.
Agora, depois de viver todos estes 60 anos de vida que eu tenho, eu encontrei toda sorte de pessoas aqui na Terra. 60 anos mexendo com gente. 60 anos de existência. Eu não vou deixar de pregar, sabe? Porque o que vai pensar? Pensa o que você quiser. Pensa o que você quiser. Para mim não faz diferença. Eu não vou terminar aqui. O versículo não terminou aqui. E deu-lhe o dízimo. Eu não vou deixar de falar, porque eu vivi para ver isso. Tem muito crente que não é de nada. E eu conheço isso. Eu, quando nasci numa igreja padrão congregacional, meus pais lá em Goiás, mas fui criado, minha tia era assembleiana, e fui criado indo aos cultos das Assembleias de Deus. Os assembleianos lá de Goiás, a minha sogra está aí, meu sogro também ficou em casa. Mas assim, ó, as camisas tinham que ser manga comprida, abotoada aqui. O colarinho tinha que ser abotoado aqui. E tinha que andar com um chapéuzinho na cabeça. Então, em Goiás, eles eram chamados de os abotoados. Aquele pastor da Assembleia de Deus que esteve aqui, que deu uma saudação outro dia, a coisa mudou tanto que a mulher dele está de calça esporte e de biquíni na praia. Eu quero só te mostrar o quê? Mas você sabe o que levou isso? É só isso que eu estou querendo falar para você. Sabe o que levou isso? Levou isto assim. Eles eram aqueles que mantinham este comportamento. Mas apareceu alguém para dizer para ele, Deus não quer isso nada, você pode viver de qualquer jeito. E eles lá dentro do coração já tinham o desejo de viver o que eles estão vivendo. Mas foi só aparecer, eu vi isso com os meus olhos aqui em Campina Grande, a Assembleia de Deus de Campina Grande, tinha um evangelista, um missionário chamado Jeová Timóteo. Eu vou citar o nome porque não tem nada, se você quiser me processar, pode processar. E é verdade. E ele sabe que é verdade. Era assembleiano, e pregou e foi para o Equador como enviado daqui da Assembleia de Deus de Campina Grande. Então, passou uns anos para lá, daqui um pouquinho ele voltou. Tinha uma certa simpatia da igreja, ele voltou de lá. E a maneira que ele achou para dividir a igreja, disse, olha, as irmãs, pode usar calça comprida de short, cortar o cabelo e pintar e tal. No outro dia ele rachou a igreja. Por que rachou? Porque tinha um monte de gente lá que só estava esperando um dizer para eles que não tinha problema. E foi dizer e partir para lá. E eu conheço gente que só tinha uma coisinha, ficou esperando aparecer alguns que vêm na internet ou pregador e dizer, não, você não tem que dar dízimo, não, pronto. É só o que querem. Daqui um pouquinho você já tem alguém já seguindo os seus pensamentos. Eu quero só dizer para você, você vê que Abraão nunca foi solicitado por Melquisedeque. Ô, Abraão, eu te abençoei, agora me dê aí. Me deu o dízimo, foi? Não. Isso é coisa que vem da alma, isso é da fé. Porque tudo que é feito sem fé é pecado. Se você tirar seu dízimo para dar e não for por fé, guarde ele no bolso, ele vai ser uma maldição para você. Tem que ser de fé lá dentro. E é assim, eu vou entregar meu dízimo para a igreja. Não entregue não, porque a igreja não precisa de dinheiro, não. Eu vou dar meu dízimo para o pastor, não entregue não, que você está errado também. Entregue o seu dízimo como Abraão entregou ao Senhor. Agora, o dia que você ler sua Bíblia, você vai entender. Se você quiser ler, eu vou te dar o capítulo. É o 18 do livro de Números. É lá. Deus falou, eu peguei os dízimos e dei aos sacerdotes como herança eterna. Agora diga para Deus, mas eu peguei e dei para o senhor, e o senhor deu para o pastor, isso é problema dele. Tem uma coisa que ele já fez, é te abençoar. Senão você não estaria dando. Amém? É assim. A Bíblia é assim e é desse jeito. Outro dia eu estava num sítio e um irmão
veio de lá e ele tem um açougue. Aí ele trouxe 3 filés de uma novilha. E trouxe 2 picanhas. Boa, gorda, boa. Custa R$21 lá no Goiás. É mais barato do que achando de dentro aqui. Um picanha e o filé. Ele trouxe para mim. Aí uma irmã falou para mim assim, o senhor está levando o melhor desta novilha. Eu falei, você queria que eu levasse o pior? Parece que pastor é para levar o pior. Eu brinquei com a irmã, mas é o melhor mesmo. Aí você nunca viu na Bíblia? Aí peguei ela e disse, ó, o melhor do vosso mosto, o melhor do vosso vinho, o melhor do vosso azeite, o melhor do vosso gado. Isto é o que eu tenho dado aos sacerdotes. O que você quer que eu faça? Diga para Deus que ele está errado. E tem uma coisa que eu vou lhe dizer aqui neste culto. Assim, ó. Tenho certeza que Deus tem sido bom para todos nós. Portanto, este espírito é um espírito desgraçado do inferno. E eu quero condená-lo aqui hoje à noite. Porque nós estamos aqui e Deus aqui na terra pôs coisas de diferentes maneiras. Mas haverá um dia que não está muito longe, em que todos nós não teremos que morar num céu que vai parecer uma casa de Coab, que o meia casa tem que ser igualzinha do irmão Elias, senão eu vou ficar dizendo, senhor, você fez a dele melhor do que a minha. Faça igual, viu? Faça igual a do irmão Gilberto, porque senão eu vou ficar. Ó, faça igual a do pastor, viu, Deus? Não é assim. O céu não vai ser um negocinho, uma vila de Coab, todo mundo igualzinho, porque senão vai ficar com dor de cotovelo com o outro. Então aprenda a viver aqui da maneira que vamos viver lá. Tenho certeza de uma coisa, o contraste desta vida aqui com a eternidade, por si só te fará ser feliz. Sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem decepção, sem morte, sem mágoa, sem nem nada. É o contraste do que você vive aqui por si só. Olha, se não tivesse casa, se não tivesse corpo glorificado, se não tivesse nada, se tivesse apenas isto, vida eterna, sem nenhum desses benefícios, você entraria dizendo, bendito seja o Deus que me deu vida eterna. Agora quem carrega consigo o espírito de materialista é que vive aprisionado nestas masmorras. E Deus dá tanto de valor nisso que até eu fico preocupado, irmão Gilberto. Quando eu leio essa escritura, e até perguntaram para o irmão Branco, e o que foi que Melquisedeque fez com os dízimos que Abraão entregou para ele? Eu quero saber o que foi, como foi. Melquisedeque, daqui um pouquinho Abraão vai embora e ele fica com os dízimos e desaparece. Para onde foi Melquisedeque? É assim, olha, sabe de uma coisa? Quem é que botou aquele cordeiro lá em cima da montanha para que Deus pudesse poupar a vida de Isaac? O mesmo Deus que pôs é o mesmo Deus que levou o dízimo de Abraão. É só isso. Ele faz o que quer, ele faz sumir, ele faz aparecer, ele faz desaparecer. Ele é Deus ou não é Deus? Foi para lá que ele levou o dinheiro dele. Foi para lá que ele levou o dízimo dele. E tem mais uma coisa que eu vou lhe dizer aqui antes de terminar o culto. E é para lá que ele tem levado os seus também. Quando você chegar do outro lado, você vai ver que houve um efeito. Eu não quero pregar isso aqui para ninguém dar dízimo neste interesse, sabe, racional, sabe, de uma semente vai dar 60, vai dar 100, e eu tenho que dar porque Deus vai dar, e vai começar a fazer uma barganha. Isso não é mais fé. Mas tenho certeza que o dia que você chegar lá, você vai ver que você depositou lá. Bendito seja o Deus Altíssimo. Faça seu depósito lá.
Paulo diz que lá o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. Guarde lá em cima. Amém? Então eu encerro aqui dizendo para você, o privilégio não é ser judeu segundo a carne. O privilégio é ser filho de Abraão pela fé. E vou dizer para você o que é fé. Fé é uma coisa que não questiona nada. O que foi que o Abraão fez? Apenas creu e isto lhe foi imputado por... A partir do momento que você racionalizar, deixou de ser fé. Se eu puder, olha, eu quero crer que isso aqui é óculos. Me prove que isso aqui é óculos. Não, tem vidro, tem grau, tem não sei o quê, tem um arame, tem não sei o quê. Cadê a fé? Não tem mais fé. E as pessoas querem crer na Bíblia. Prova aí. Onde é que está a cidade que o Abraão está procurando? Mas a nossa cidade está no céu. Testemunho de Jeová falou para mim, eu nunca vi Jeová levar um caminhão de cimento ou de ouro para construir uma cidade lá. Eu disse, não precisa. Ele é o Criador. Ele não precisa botar caminhão de tijolo, nem de cimento, nem de ouro para lá para cima. Ele cria. Porque a palavra diz, e os mundos que agora existem pela palavra de Deus foram criados. Acabou. Você acredita nisso? Então vou terminar. Não acredite que Bíblia seja um livro de racionalização, de especulação, de descoberta de raízes de palavras, de homens que se trancam em quatro paredes e tentam entender uma mente eterna. Creia na palavra de Deus, viva por ela. Deus é responsável pela sua palavra. Estes são os que são filhos de Abraão. Agora eu queria chamar você para ficar em pé. Eu vou terminar o culto assim. Assim. Tudo não é alguma coisa. Tudo é tudo. Tudo que Abraão precisou de Deus, ele conversou, ele pediu e Deus lhe respondeu. Tudo que você precisa conversar com Deus, falar com Ele, e Deus lhe dará uma resposta. Tudo. Filhos de Abraão pela fé. Deixa eu dizer, quem resolve problemas de crentes é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Através da sua fé. Ele não vai fazer nada até que você aprenda a pedir para Ele. Foi assim, capítulo 15, Abraão pediu, Senhor, olha, o Damasceno, Eliezer vai herdar. Deus falou, não, vou te dar um filho. Passaram-se 25 anos. Capítulo 19, se não estou equivocado, Deus voltou para Abraão. Disse, nesse tempo da vida, virei a ti e você vai ter um filho. Pode olhar na Bíblia. O Abraão estava diante da face do Senhor. 25 anos depois. E ele sorriu. Disse, como é que eu, um homem de 100 anos, vou dar filhos? Como é que a Sara tem 90 anos, vai dar filhos? Isto é razão. Isso não é fé. E Deus não trouxe o filho naquele momento porque por causa da fé de Abraão, mas porque ele tinha falado. E porque ele tinha falado, ele ia cumprir o que falou. Independente agora se Abraão ia crer ou não. Foi a mesma coisa que aconteceu
Quando aquela mulher passou na fila de oração, e o irmão Branham disse: você não está doente, você está aqui porque você quer um filho. Você não tem filhos, você terá um. Ela voltou para casa e disse para o seu marido: eu estive lá, o irmão Branham orou por mim, disse que eu vou ter um filho. O marido disse: você sabe que nós já fomos a todos os médicos, você não tem condição de ter um filho. O marido foi e falou para o pastor da igreja, e o pastor da igreja disse: aquilo é fantasia de William Branham. E a mulher descreu. Deixou de crer. E nunca teve filho. Muitos anos, não sei se 10 anos. Lá estava o irmão Branham numa outra cidade, numa fila de oração. E a mesma mulher entra na fila. E disse: irmão Branham, eu vim aqui porque há 10 anos atrás, eu vim nessa fila e pedi para que Deus me desse um filho. E Deus disse que me daria um filho. E eu fui para casa, falei para o meu marido, para o meu pastor da igreja. E eles duvidaram. E eu acabei também descrendo. Mas eu vim aqui pedir perdão. Quando ela disse isso, o irmão Branham disse: irmã, não se preocupe. Olha, não é porque o seu marido, ou não é porque você creu, mas Deus falou, você vai ter o filho. E no próximo ano ela estava com os filhos com o filho no braço. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Estes são os filhos de Abraão. Não importa quantos anos se passaram, desde que você se dobrou diante de Deus e conversou com Ele. E quando você pedir qualquer coisa a Deus, não deixe o tempo te pressionar. E não deixe as pessoas dizerem para você contrário ao que diz a palavra. Você vai ter 2 oportunidades: de crer na razão ou de viver pela fé. A fé diz que é teu. A razão disse: não é possível. Por favor, feche os seus olhos. Eu só queria perguntar uma coisa. Tem alguém aqui hoje à noite que acredita ser filho de Abraão? Haveria alguém aqui que tem pedido alguma coisa para Deus e ainda não alcançou? Em algum momento, a pressão é tão grande que te faz chorar e duvidar, e desesperar, e tomar uma atitude que não é correta. Ou seja, insultar a Deus. Teria porventura apenas uma mão que se levantaria. Só assim, consciente de que você tem pedido alguma coisa para Deus e que você está esperando por Ele. Só o levantar da sua mão estará dizendo para o Senhor: lembra-te, Senhor, da minha oração. Você sabe aonde você orou?
Abraão sabia. Abraão sabia. Quando Deus ia destruir Sodoma, Abraão falou com Deus e pediu por Ló. Na madrugada seguinte, levantou de madrugada e foi para o lugar aonde ele tinha falado com Deus. Lá naquele lugar, ele se pôs lá. E levantou seus olhos para a banda de Sodoma. E a fumaça subia de Sodoma. E o verso seguinte disse: Deus destruiu Sodoma, mas se lembrou de Abraão. E salvou a Ló. Talvez você tenha pedido por filho. E ele está pior. Ou pelo marido. Ou por um problema em família. Ou pela sua própria saúde. Ou por uma resposta de um problema financeiro. Ou por uma mudança no seu caráter, no seu espírito. Por uma conversão de alma. Eu quero dizer a você, eu estou de pé neste púlpito aqui, ó. Eu estou de pé neste púlpito aqui. E aqui onde eu estou em pé, muitas vezes eu tenho dobrado o meu joelho aqui também. E eu carrego a oração dentro da minha alma, que foi feita aqui neste lugar. Tenho visto Deus responder. Tenho orações que estou esperando ver Deus responder. Eu tenho uma beirada da minha cama lá. Na outra casa que eu morei, eu sempre oro no mesmo lugar. Quando eu saio do meu quarto, eu abri a janela da sala para olhar para o céu e olhar e orar na madrugada. Quando eu estou no meu quarto, eu tenho um mesmo lugarzinho, no mesmo lugarzinho da cama, que eu oro todos os dias e todas as noites. No mesmo lugar. Então, quando eu vou me lembrar de algum pedido que eu fiz ao Senhor, eu disse: aqui neste lugar. Bem aqui, Senhor, eu conversei com o Senhor. E bem aqui ainda estou esperando a resposta. Você está aqui. Teria alguma petição? Teria alguém que gostaria de se ajoelhar para entregar um problema? Teria alguém que gostaria de marcar o lugar? Marque o lugar. Marque o lugar. Quer sair do seu banco e vir aqui no altar se ajoelhar? Marque o lugar. Foi aqui, ó. Mas não esqueça não, foi aqui. Que eu botei meu marido, botei minha mulher, botei meu filho, botei minha saúde. Foi aqui neste lugar que eu pedi ao Senhor, Deus de Abraão, que mudasse a história da minha vida. E se o diabo disser para você, você não conseguiu, você diz: olha esse lugar aqui, Satanás. Você quer me dizer que Deus não estava me escutando? Você quer que eu creia em você e deixe de crer em Deus, diabo? Marque o lugar. Nunca esqueça. Pode olhar. Se você olhar,
você verá bem diante de você pela fé o mesmo Deus de Abraão, dizendo para você: bendito és tu do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Estas promessas são para você, são tuas. Você apenas precisa de levantar daqui. Ó Deus! Quero apresentar a Ti o gemido e a dor de cada coração, Senhor. Quero apresentar ao Senhor a necessidade de cada um destes irmãos. Quero apenas Te pedir que lágrimas sejam enxugadas. Quero Te pedir com a minha alma, ponha diante deles uma mesa na presença dos aborrecedores e unja cada um com Teu azeite, para que os inimigos contemplem a vitória do Senhor na vida deles. Que o Senhor é o nosso Deus. Mude. Eu não sei o que as pessoas estão te pedindo. Só gostaria de te pedir: mude o quadro, mude a história, mude a vida de cada um destas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, peço por todos esses que têm seus nomes aqui na lista de oração, enfermos, desempregados, aflitos, opressos, pessoas que vêm agradecer. Tudo está diante do Senhor, Pai. O Senhor é a força da nossa vida. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Deus, Santo Deus verdadeiro. Bendito és Tu, Altíssimo Deus. Nós Te louvamos. Nos leva de volta, nos abençoe e nos mantenha debaixo das Tuas promessas, Senhor. E não deixe nada fazer estas pessoas se esquecerem deste culto, deste momento, destas orações. Se o Senhor puder fazer hoje, nós Te glorificaremos. Se o Senhor fizer amanhã, nós Te glorificaremos. Se tivermos que esperar mais alguns dias, meses ou talvez anos, nós também Te glorificaremos. De todas as maneiras, nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé.
Eu gostaria de pedir a todos os irmãos, todos, antes de você voltar, e todos que estão no banco, por favor, sem exceção de ninguém, levante a sua mão ao Deus dos céus e peça para Ele ter misericórdia desta região nordeste e que envie chuva para esta região. Nós somos teus filhos, nós somos tua semente, nós cremos pela fé no Senhor. Eu não estou preocupado com razão, só sei de uma coisa, que em todas as cidades, na maioria delas desta região, há um